Ô, Calejão, vamos lá. Você viu, vamos tocar o barco aqui. Você viu a Miriam Leitão, surpreendentemente, olha só o que o Bolsonaro faz pra gente, né? O Bolsonaro, ele fez que a gente chegasse no momento da história em que a gente precisa dar todos os créditos à Miriam Leitão por ela ter acertado em cheio uma análise e tem ficado cada vez mais comum, o que me assusta, né? Tá tomando um caminho meio tio Rei, Reinaldo Azevedo, a Miriam Leitão, acertando com uma certa frequência. Mas ela fez uma fala depois daquilo que foi dito pelo Merval, depois daquilo que foi dito por outros colunistas da Globo News, ela fez uma fala que é a seguinte, né, sobre a ausência de políticos nos eventos que marcaram um ano dos atos golpistas em Brasília no 8 de janeiro. Ela falou que o Arthur Lira não tem nenhuma explicação para não ir, está com problemas na família, todos respeitamos, mas tomou café com o Bolsonaro. Isso tem significado político. E teve também aí coluna do Thales de Farias, do UOL, por exemplo, em que ele fala que o Arthur Lira articulou o Centrão para não aparecer, porque ele está barganhando a pessoa que vai sucedê-lo na presidência da Câmara. Ele quer o Elmar Nascimento, aí o Marcos Pereira corre por fora, tem outros nomes chegando também. E ele fez isso meio como uma forma de tentar barganhar com o governo, e o governo parece não querer ceder, não neste momento, pelo menos. Mas vamos ver a fala da Miriam Leitão aqui, que é uma fala bem interessante, né? E até teve se eu não me engano, o Christian Lynch falando que esse posicionamento dela é interessante porque coloca, né, a direita atual numa situação como se fosse a arena. Eles ainda estão com o Bolsonaro, negam tudo de ruim que veio daquele governo, o genocídio durante a pandemia, a quebradeira do Estado brasileiro, todos os índices horríveis que o Paulo Guedes entregou no final de 2022, a tentativa de golpe, e ainda por cima, nessa posição de arena, eles não gostam de estarem vinculados, tá, com a ditadura ou com o bolsonarismo. A arena também não gostava. Quando falava, filhote da ditadura, não, mas aquilo lá já foi, não sei o quê. O pessoal que era da arena ficava bravo quando apontavam os dedos para eles. E aí tem uma análise aqui da Miriam Leitão que eu achei bastante interessante, eu não sei se você viu, mas se você não viu, vou colocar aqui, até a Daniela Lima e a Miriam Leitão combinaram no dia ali o figurino, né, em homenagem talvez ao sanduíche preferido delas, o Cheddar McMelt. Vamos ver a fala da Miriam Leitão ontem. A pequena referência que o presidente Lula fez não tem nenhuma equivalência com o que o grupo extremista fez. O Bolsonaro, ele representa o extremismo, não a direita, não os conservadores. Ele representa uma proposta clara de golpe de Estado e de um projeto autoritário. É disso que a política precisa se livrar. A política não precisa se livrar da direita. A direita é bem-vinda, e a esquerda é bem-vinda, o centro é bem-vindo nesse diálogo, porque a democracia é sob divergência. Onde não tem divergência é na ditadura. Mas tem que ter divergência, pensamentos divergentes, mas princípios comuns. E o princípio comum é o princípio da democracia. Então, o presidente Lula fez uma pequena referência a quem passou o tempo todo, todos vimos, estimulando exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro. Isso é completamente diferente de políticos que foram eleitos, de governadores que foram eleitos e governam e têm seus mandatos respeitados, resolverem não participar do evento porque o presidente Lula está lá. Foi dentro do Congresso Nacional. Arthur Lira não tem nenhuma explicação para não ir. Está com problemas na família, todos respeitamos. Mas tomou um café com Jair Bolsonaro. Isso tem significado político. Na política, tudo tem significado. Então, o que a direita brasileira precisa é se livrar do extremismo e continuar sendo quem é e defendendo as suas propostas. Ok. Mano, posso começar ou você vai? Não, vai nessa. Ok, Miriam, não tem como discordar dessa análise. Não tem como discordar. Ela foi muito bem aí, me parece que sim, de fato. A democracia tem que ser constituída por opiniões divergentes, que são respeitadas, contanto que você não incorra em nenhum tipo de crime. Tudo bem. Agora, é incrível
que ela não se dê conta que ela apoiou um projeto lavajatista que foi o projeto que deu margem para a ascensão do próprio bolsonarismo. Porque é a partir dali, né, com o livro que o filho dela escreveu, colocando Sérgio Moro como o grande herói nacional que iria moralizar a nossa cena política de uma única vez, é a partir dali que começa a se atropelar o Estado democrático de direito, é a partir dali que se começa a catalisar uma sensação de antissistema absurda, na tentativa de criminalizar o PT e criminalizar o Lula como sendo o maior bandido do mundo, o que de fato foi feito naquela ocasião. Mas isso, para além de acertar Dilma, Lula e o PT, acerta a própria política institucional. Então, dona Miriam, muito bem, muito louvável a vossa fala. Mas cabe entender que esse extremismo ao qual a senhora se refere foi catalisado na nossa pátria pela senhora. A senhora é artífice desse processo. Me espanta agora Miriam Leitão, Merval, toda essa gente se articulando como se, olha, não, realmente o bolsonarismo é um absurdo e não é aceitável e nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Meus caros, o bolsonarismo ascendeu ao poder porque vocês catalisaram o bolsonarismo ao próprio poder. Então, muito bem, que bom que a senhora se deu conta de que o Estado democrático de direito deve ser respeitado, que a gente deve respeitar as divergências com a educação. Eu não poderia estar mais de acordo. Agora, me parece também um pouco de cinismo e disfarçatez que ela não perceba que o extremismo que hoje ela tanto nega foi criado por ela mesma. A meu ver, esse é o fato. No mais, eu concordo com tudo que ela disse. Cara, eu não tenho nem como. Não tenho mesmo, cara, como discordar da sua fala, até porque a gente viveu, né, todos esses anos. Todo mundo aqui no chat tinha idade para ter vivido todos esses anos de lavajatismo, né? Tem alguns mais jovens, que eram crianças ou adolescentes que ainda não ligavam para a política, que não viveram, tudo bem, mas são pessoas inteligentes, pessoas bem informadas, que foram atrás depois e entenderam o que aconteceu. Até alguns que nos seguem, pô, até uma pessoa muito próxima aqui do canal, um cara muito legal, que foi lavajatista, ele nunca escondeu isso de mim, tá? Até o que aconteceu com o Lula, ele começou a se ligar, a acordar, falou, não, aí eu comecei a mudar a minha opinião sobre política, hoje é outra história. Normal, as pessoas mudam, tá? As pessoas mudam. Só que esse meu amigo, as pessoas aqui do chat, elas não têm o poder de influência de uma Miriam Leitão, é bem diferente. São pessoas que trabalham com empregos diversos, cada um na sua área aí. Não são pessoas com influência, elas não têm uma voz, um microfone na frente delas, como nós temos aqui, e agora, neste momento, estão falando para 10 mil pessoas, o que não é pouco não, tá, galera? Isso aqui é uma pequena casa de show, é um ginásio, 10 mil pessoas. Não é fácil você encher qualquer lugar com 10 mil pessoas, mesmo digitalmente, é difícil. Então tem que ter alguma responsabilidade, você precisa ter. Miriam Leitão, que é uma pessoa que já está na imprensa desde antes da imprensa vir para o digital, é uma pessoa que, para o público da TV, ela tem muita confiança. A pessoa que assiste televisão, ela confia muito na Miriam Leitão. Como é que a pessoa que vê essa jornalista desde os anos 70, 80, sei lá, não vai acreditar no que ela está falando? Não vai concordar que o Sérgio Moro é o novo herói do Brasil e que o PT e as esquerdas representam tudo de mal que há na política nacional, já que não só ela, como os filhos também estão reforçando esse discurso. Você está certo. A meia-culpa ainda não veio. A mudança de postura veio. Mas e a meia-culpa inteira? E a meia-culpa, cara? De ter feito todo o palco para o Deltan Dallagnol, o Marcelo Bretas, o Sérgio Moro virarem herói nacional por alguns anos. O que, de fato, acabou catapultando o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo na rabeira. Porque foi um movimento que acabou crescendo junto. Eles não estão dissociados, eles estão juntos. O lavajatista,
Ele votou no Bolsonaro. O cara do Vem Pra Rua, do Revoltados Online, ele votou no Bolsonaro. O cara que ficou órfão do PSDB votou no Bolsonaro. A maioria votou no Bolsonaro. Pelo menos em 2018. Em 2022 pode ter mudado, mas em 2018 foi muito assim. E esse extremismo, muitas vezes eu vejo a imprensa falar como se ele tivesse surgido assim, ó, do nada. Ah, surgiu porque o Bolsonaro deu entrevista pro CQC. Tem muita essa análise aí. Ah, mas o CQC e o Super Pop abriram as portas pro Bolsonaro. Tem culpa, tem parcela de culpa, não a culpa inteira. Primeiro que você está falando de duas emissoras que dão 1 ponto de audiência no Ibope. Já começa por aí. 1, 2 pontos, os caras estão soltando rojão dentro do estúdio, botando fogo em tudo, velho. Estão rasgando o cu com a unha, de tanta felicidade. Primeiro a gente tá falando disso daí. Estamos falando também de um momento em que não havia rede social para viralização de meme do Bolsonaro como há hoje. Isso foi feito também um trabalho orgânico ali das militâncias, o olavismo e tudo mais. Porém, e a parcela de culpa de quem mantinha a hegemonia na imprensa brasileira, que era principalmente a TV Globo, seus jornais, revistas e emissoras de rádio? Isso não rola. Parece que o extremismo saiu assim, ó, da cabeça do Bolsonaro e acabou. Não saiu. Antes de Bolsonaro se capacitar para ser um candidato viável em 2018, o Sérgio Moro já era vendido como herói nacional, com um discurso mais polido que o Bolsonaro, mas que pretendia ações muito parecidas para o país. Não enganem-se. Foi isso que aconteceu mesmo. Só vê o tipo de posicionamento que o Sérgio Moro tem hoje como senador. No que difere um Sérgio Moro de um Mourão, no que difere um Sérgio Moro de um Magno Malta, pouca coisa. Talvez a única virtude do Sérgio Moro, para não ser completamente escroto, é não ser evangélico. Mas se não fosse isso, meu irmão, ele tava aí alinhado totalmente no Magno Malta da vida. É isso, cara. É esse o ponto. E eu concordo. Mas por outro lado, agora falando sobre, né, a análise da Miriam estritamente, tem isso daí, né? Tem esse ponto. A gente está falando aqui de uma situação em que o Centrão, de certa maneira, joga para a esquerda a postura de ser a defensora da democracia. Majoritariamente para a esquerda. Aí vai me perguntar, né? Ah, mas será que eles fazem isso e não se importam? Então, aí que tá. Talvez eles não se importem com essa história de debater a defesa da democracia, um ou outro. Eduardo Leite esteve lá, um ou outro. Mas, de forma geral, os caras estão assim, né? Estão ainda na defensiva, apoiando o cara que perdeu em 2022. Não só apoiando, eles têm o direito de apoiar o Bolsonaro. O que eles não têm o direito de apoiar é o que aconteceu em 8 de janeiro. O que eles não têm direito de falsificar a história ou de minimizar o que aconteceu em 8 de janeiro. Então, esse atestadaço que foi passado pelo Arthur Lira e a sua corja mostra bem do que eles são feitos, né? Muitas vezes eles tentam se vender como diferentes do Bolsonaro. Não, nós somos a direita democrática, somos a direita equilibrada, a direita que não está no campo dos extremos. Será mesmo? Uma direita que ignorou o 8 de janeiro como se nada tivesse ocorrido, como se não tivesse havido um atentado violento mesmo, arquitetado por gente com muita grana do Brasil. Vocês acham que ignorar isso é qualquer coisa? Eu não acho, cara. Eu não acho. E a história pode não prejudicar as pessoas que não estiveram lá. Mas a história, ela cobra. Ela vai cobrar. Tipo, olha só quem tava ali, quem não tava. É esses caras aqui. Assim como aconteceu na ditadura. O cara pode não se prejudicar por causa disso. Mas a gente vai continuar debatendo daqui a alguns anos quem é que tava e quem é que não tava. Quem é que desmereceu o evento, como o Zema, que tava ali escondidinho na moita atrás do Ministério da Fazenda, falando que não ia participar porque era um evento político. Ridículo, né, cara? Mano, agora é melhor que ela se posicione dessa maneira, no caso da Miriam? É melhor. Claro que é. É o que você falou, é uma jornalista que tem muita força, é melhor que de fato. Que bom que ela entendeu e que ela foi capaz de repensar a própria postura, se esse é o caso, né? Não estou tão seguro. Agora,
para todos os efeitos, entra dentro daquele pragmatismo que a gente estava conversando no começo da live. É melhor que ela se posicione dessa maneira do que ela continue insistindo no erro? Sim, é melhor. É melhor. Agora, também acho que cabe apontar um certo nível de cinismo Sim. entendeu? E, você está tirando o corpo agora você não tem nada a ver com isso. Cinismo é a tônica, né? Cinismo é a tônica desse discurso aí. O Merval, mesma coisa, mano. O Merval, esses dias aí, foi tipo assim, uma frase, um raciocínio parecido com esse, como quem diz, o extremismo bolsonarista surgiu no Brasil do nada. A gente foi dormir num Estado democrático e na manhã seguinte acordamos, tinha um séquito de alucinados que estavam dispostos a defender uma figura absolutamente cretina, patética e reacionária como o Jair Bolsonaro. Nem parece que esses caras ficaram 5, 6, 10 anos ao todo, né? Se você pegar a primeira fase desde o mensalão ali, criminalizando o PT, organizando estruturas uníssonas de comunidade. Ai, César, mas você está falando que não houve corrupção? Pô, tem corrupção para todo lado, mano. Quem tem uma papelaria no Brasil sabe, Helder, como é que funciona. Para manter uma papelaria no Brasil, você sabe que você tem que molhar a mão de fiscal, que você tem que não sei o quê. Tem corrupção para todo lado, mano. E por que, por exemplo, você falou, cara, nós não somos políticos. Eu evitei de entrar para a política institucional até hoje, de me candidatar por que quer que seja, precisamente porque eu posso fazer falas como essa. Senão, não poderia. Se você vai se atrelar a um partido, você não vai poder combater igreja que seja evangélica, seja católica, seja o que quer que seja, que utiliza a categoria de distinção. Você não vai poder falar de determinadas coisas que envolvem processo de corrupção, porque você é filiado a determinado partido. Não é meu caso, mano. É óbvio que houve corrupção. É óbvio que existe corrupção em todos os partidos da República. Eu não tenho a menor dúvida disso, mano. Agora, daí a utilizar isso para essa pseudo-cruzada que iria moralizar o país, dá licença. E aí vocês já estão... nossa, que estranho, né? Surgiu um movimento como o bolsonarismo. Nossa, a gente nem viu isso acontecer, estamos estarrecidos. Mano. Tá fechado. Fora o Aécio, que a gente nem citou aqui, que foi um dos primeiros a tentar, né, um golpe contra a Dilma ali em 2014, e que era queridinho desse mesmo povo aí. Então o cinismo, ele reina. Mas que bom que antes tarde do que mais tarde, que a Miriam Leitão reconheça, né? Reconheça que é preciso, se for preciso, né? No caso aí, a gente tem que polarizar sim com essas pessoas, porque polarizar com o bolsonarismo é defender a democracia, galera. É obrigação sua polarizar com o bolsonarismo. Não, mas eu sei que tá muito polarizado. Não, isso aí é posição de covarde. Você tem que polarizar com fascista sim, você tem que polarizar com bolsonarista sim. Você tem que polarizar mesmo, tem mesmo, cara. Primeiro para se distinguir. Se você não polariza, você se mistura. Você se confunde com eles. Então, se você não quer se confundir, não quer ser confundido com eles, você polariza. Primeiro é isso, tá? Tem que polarizar sim. E a gente precisa lembrar outra coisa também. A eleição de 2022 foi em 2022, mas ela ainda foi em 1964 também. Ela foi em 2022, mas ela foi em 1964. Porque de um lado a gente tinha um grupo que defendia a ditadura, a gente tinha um grupo que não reconhecia que houve uma ditadura, tá? E que, na verdade, aquilo era um contragolpe para a ameaça comunista que existia na época. Um grupo que ainda era saudosista desse período, contra um grupo que lutou contra a ditadura. Contra um grupo que teve gente que foi presa, exilada, torturada, porque combateu a ditadura e que lutou para que a gente tivesse dias melhores. Um grupo que foi composto por muita gente de esquerda, mas também gente de direita, que posteriormente veio a fundar o PSDB, que naquela primeira fase tinha muita gente que lutou contra a ditadura também. Então não tem o que debater, não tem o que discutir. A gente estava mesmo, cara, entre a civilização e a barbárie. A gente estava com um grupo que não escondia, não, que defendia a ditadura, a tortura, que defendia
marginalizar os inimigos, os adversários, tá? Da mesma maneira que foi feito lá atrás. Então, não era uma escolha muito difícil, nunca foi, nem em 2018, nem em 2022, porque em 2018 representava a mesma coisa, só que naquela época, qual era o discurso da imprensa? Não, o Bolsonaro é uma pessoa que pode ser moderada, não, o Bolsonaro fala isso da boca para fora, mas na hora que chegar na cadeira, ele não vai colocar essas ideias em prática, e nem muito menos continuar falando essas bobagens. Pagaram para ver, né? Pagaram para ver e agora fazem o Pikachu surpreso. Parece até que o Bolsonaro de presidente não era exatamente o mesmo Bolsonaro da época de deputado. E muita gente que não se coloca como especialista, que não é jornalista, que não é historiador, que não é colunista, que não é nada, falou, galera da imprensa aí, não vai rolar. O cara é um escroto. As pessoas ao redor dele são outras escrotas. Vocês estão dando um apoio para um maluco como esse, estão malucos, por favor, acorda. Deram um apoio mesmo assim. Gente que, né, não é especialista em nada, mas estava muito mais consciente do que poderia estar acontecendo no Brasil nos próximos 4 anos, e aconteceu de fato.